O futebol é paixão, rivalidade, ídolos, mas também é silêncio. Durante décadas se criou a ideia de que dentro das quatro linhas só existe um tipo de jogador, um tipo de comportamento, um tipo de imagem. Mas a realidade é bem diferente e hoje você vai perceber isso. Alguns já se assumiram publicamente, outros enfrentaram pressão, críticas e até riscos na carreira para viverem sua verdade. Vamos entender nesse vídeo. Então, pessoal, eu sou o Diogo e no vídeo de hoje nós vamos ver alguns jogadores de futebol que são gays e você não sabia. Quem será que tá nesse vídeo, hein? Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, hein? E caso você queira ter um contato mais próximo comigo, me segue lá no Instagram, que é Diogando com 3 O's no final. E na tela do seu aplicativo ou TV tem alguns produtos que, se você clicar, já ajuda muito o nosso canal. Não precisa necessariamente você comprar eles, é só você usar o nosso link de afiliado ou o QR Code aqui na tela. E a palavrinha que você vai comentar hoje vai ser jogadores. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho. E assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender. Marta. Considerada por muitos a maior jogadora de futebol da história, Marta construiu uma carreira lendária. Eleita 6 vezes a melhor do mundo pela FIFA, brilhou em clubes da Suécia, dos Estados Unidos e do Brasil, além de se tornar a maior artilheira da história das Copas do Mundo, masculinas e femininas somadas por um período. Ídolo da seleção brasileira, disputou múltiplas Olimpíadas e Copas, sendo o símbolo da luta por igualdade no esporte. Sobre a sua vida pessoal, Marta nunca fez um anúncio formal, mas viveu relacionamentos públicos com mulheres, incluindo outras jogadoras. Atualmente é casada com a também atleta norte-americana Carrie Lawrence. Ela sempre tratou sua sexualidade com naturalidade, sem transformar isso em pauta central, mas se tornou referência de representatividade para muitas meninas no esporte. E aí, ficaram surpresos com a sexualidade da Marta? Muito forte de ser mãe, então assim, pode ser que eu acorde num dia e decida, ligo pro meu médico, ó, vamos ver aí se ainda dá para fazer o sistema acontecer, se der, tchau, I have to go now. Emerson Ferretti. Emerson Ferretti é ex-goleiro profissional e nos últimos anos se tornou dirigente. Hoje é presidente do Esporte Clube Bahia e o primeiro presidente assumidamente gay de um clube brasileiro. Uma outra quebra de paradigmas é justamente, eu já há 1 ano e meio atrás, quando eu revelei, né, a sexualidade, falei abertamente e revelei sobre a minha sexualidade, eu já fui o primeiro atleta na história do futebol brasileiro a falar abertamente sobre isso, e agora, sendo eleito presidente, eu sou o primeiro presidente LGBT da história do futebol brasileiro. Então, primeiro, me enche muito de orgulho todas essas quebras de paradigmas, né, porque são atitudes que precisam ter muita coragem. E segundo, que são também conquistas não só minhas, pessoais. Como eu falei, a partir do momento que o Bahia elege um ex-atleta, é uma conquista do clube. A partir do momento que o Bahia elege um presidente LGBT, é uma conquista do clube. O clube se torna pioneiro no respeito às pessoas, e eu gosto muito de chamar a atenção para essa palavra, né? O Bahia é pioneiro e o Bahia respeita as pessoas. Em entrevista, afirmou que o futebol brasileiro não está maduro o suficiente para ter um jogador gay assumido. Por esse motivo, lamenta que atletas precisem se esconder para sobreviver no esporte. Mesmo com não acesso à informação, porque na época não tinha internet, não tinha redes sociais, eu comecei a perceber que assim, eu não poderia transparecer ou deixar as pessoas perceberem, né, que eu era gay. E aí eu tive que mudar o meu comportamento para poder realizar o meu sonho de criança, que era ser jogador de futebol. Ser goleiro. Ser goleiro. Né? Goleiro profissional. Então, a partir daí que eu entendi isso, eu comecei eu virei um personagem. Quer dizer, o Emerson precisou deixar de ser para poder ser o Emerson goleiro. Então aí eu virei um personagem para poder sobreviver no meio do futebol. Ele disse, isso é muito cruel. Quantos atletas gays com talento desistem quando percebem essa dificuldade? Precisamos naturalizar, futebol é um recorte da sociedade e é necessário falarmos do assunto. Eu morria de medo que alguém descobrisse isso. Então eu não podia falar com ninguém, me abrir com ninguém, não confiava em ninguém a ponto de contar, né, com medo de que se alguém soubesse, passaria para outras pessoas e minha carreira, com certeza, estaria acabada. Então foi um processo muito solitário,
Por muitas vezes ao longo da minha carreira eu tive depressão, né, por não poder falar sobre, não poder ser eu mesmo no dia a dia, né, não poder dividir com outras pessoas. E, logicamente, dentro desses episódios de depressão, muitas vezes eu pensei em parar de jogar futebol, mesmo estando em clubes grandes, né? Como eu falei, joguei no Grêmio, joguei no Flamengo, né? Estando em clubes grandes, assim, sendo conhecido, tendo, né, um retorno financeiro do meu trabalho bom, mas mesmo assim o dia a dia era muito complicado. Com passagens pelo Grêmio e pelo próprio Bahia, contou que não passou por um processo solitário de autoconhecimento. Disse que tinha um sonho de ser jogador, mas ser gay dentro do futebol era inaceitável. Relatou o medo constante de que descobrissem sua sexualidade, especialmente no contexto do final dos anos 80, quando o preconceito era ainda mais intenso. Segundo ele, o medo não era só de perder a carreira, mas de perder a própria vida social por rejeição. Porque no dia a dia eu procurava ser mais contido, né? Que havia um medo, né? Desde o início da minha carreira e do meu entendimento, né? Como um homem gay dentro do futebol, né? Que desde cedo eu entendi que o futebol não aceitava homossexuais, né? Esse segredo que você tinha que guardar, no início era um segredo até para você? Logicamente, a minha adolescência foi nos anos 80. Naquela época não tinha internet, né? A homossexualidade, inclusive, era considerada doença pela OMS. Ainda era. A gente também não tinha contato nenhum com o mundo gay, com pessoas, né, LGBTs. Jakub Jankto. Jakub Jankto foi o primeiro jogador de futebol tcheco a se assumir gay, o que ocorreu em 2023. Atualmente, com 29 anos, ele joga como meio-campista emprestado pelo Getafe da Espanha ao Sparta Praga. Ele se tornou o primeiro atleta masculino em nível de seleção do país a assumir publicamente a sua homossexualidade, anunciando a notícia por meio de um vídeo em seu Twitter em 13 de fevereiro do ano passado. Embora outros jogadores tenham compartilhado a sua orientação sexual anteriormente, Jankto é pioneiro ao fazer isso enquanto representa sua seleção nacional. Desde a sua estreia em 2017, marcou 4 gols em 45 partidas pela República Tcheca. No vídeo, ele declarou: "Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, tenho um trabalho que eu tenho feito da melhor forma como todo mundo. Também quero viver minha vida em liberdade, sem medos, sem preconceitos, sem violência, mas com amor. Eu sou homossexual e não quero mais me esconder." Life in freedom, without fears, without prejudice, without violence, but with love. I'm homosexual, and I no longer want to hide myself. Formiga. Formiga, conhecida como uma das maiores lendas do futebol feminino mundial, já relatou em entrevistas a luta contra o preconceito, machismo e homofobia que enfrentou ao longo de sua carreira, decidindo viver sua vida livremente. Formiga é casada com Érica Jesus, uma ex-atleta profissional que também atua na área técnica do futebol, conhecida desde a década de 90. As duas assumiram o namoro publicamente por volta de 2019 e oficializaram a união com o casamento em 2023. Com 7 participações em Copas do Mundo e Olimpíadas, Formiga encerrou sua carreira na seleção brasileira, mas continua sendo um símbolo de resistência do esporte. E aí, o que acharam? Deixe aí nos comentários. E claro, juntando o preconceito de mulher jogar futebol, né? Eu ser negra, sou nordestina, né? Nordestina, jogador de futebol, lésbica e preta, enfim, eu tô carimbada pra caramba, tô mais carimbada do que meu passaporte. E a minha preocupação maior, na verdade, era essa e não as pessoas. Quando eu digo pessoas, eu digo assim, de clube. Sabe, o presidente, quem deixou o cabelo crescer? Eu ia lá e cortava meu cabelo, deixava não. Porque se tiver um sapatão aqui, não vai jogar, né? Aí eu ficava lá engolindo aquilo, falei, pô, eu não vou meter minhas caras, poxa, vem logo minha mãe, entendeu? Mas depois eu falei, sai de uma. Mano, tô nem aí, é minha vida, não é a vida deles, entendeu? Já sou maior de idade, sei muito bem o que eu quero e pronto. Então, abri a janela, saí, não tem nem armário, isso aqui, eu abri a janela, a porta, me pôs pro mundo e acabou. Josh Cavallo. Em outubro de 2021, Josh Cavallo compartilhou um vídeo no Twitter revelando publicamente a sua orientação sexual. Jogador do Adelaide United FC, ele fez história ao ser o primeiro atleta da A-League, principal categoria do futebol australiano, equivalente à Série A do Brasil, a abordar abertamente a sua sexualidade. Além do vídeo, Josh escreveu um extenso texto em suas redes sociais. Douglas Braga. Douglas Braga, ex-jogador que atuou em times menores do Brasil e em Portugal, é abertamente gay.
e se tornou defensor dos direitos LGBT. Após se aposentar, passou a usar sua voz para combater o preconceito no esporte e incentivar outros atletas a serem fiéis a si mesmos. A sua coragem em se assumir em um meio muitas vezes hostil ajudou a abrir caminhos para o diálogo sobre inclusão no futebol. Thomas Hitzelsperger. Ex-meio-campista alemão, ele teve uma carreira sólida na Europa com destaque no Stuttgart, onde foi campeão da Bundesliga, além de passagens por Aston Villa, Lazio, West Ham e pela seleção da Alemanha. Conhecido pelo chute potente de longa distância, disputou a Eurocopa em 2008 e construiu uma trajetória respeitada no futebol europeu. Ele se assumiu gay em 2014, pouco tempo após anunciar sua aposentadoria. Na época, ele explicou que só se sentiu confortável para falar publicamente depois de encerrar a carreira, o que evidenciou o receio que muitos atletas têm sobre o impacto na vida profissional. Desde então, se tornou dirigente e defensor ativo da diversidade e inclusão no esporte. Cristiane. A camisa 11 do Santos, Cristiane tem um filho, Bento, com a advogada Ana Paula Garcia. As duas realizaram 2 cerimônias de casamento, uma antes e outra depois do nascimento do bebê, e relataram nas redes sociais o processo de fertilização que fizeram para conceber o filho. O anúncio da gravidez também aconteceu nas redes sociais quando Cristiane postou a foto de uma ultrassonografia e um par de sapatos de bebê com a inscrição Baby 11. Richarlison. Se você fosse jornalista, você perguntaria ou não para o Richarlison da opção sexual dele? Sim. Você perguntaria? Perguntaria. Então eu estou perguntando. Não. Sou heterossexual. Completamente. Completamente. O cenário brasileiro também possui atletas gays que tiveram coragem de se assumir. Richarlison é um ex-jogador com carreira vitoriosa, tendo atuado em mais de 10 clubes. A sua passagem mais marcante foi pelo São Paulo entre 2005 e 2010. Uma coisa no contra-ataque. Richarlison, que lindo, lance, pintou, golaço! Como volante, conquistou o Campeonato Brasileiro 3 vezes e também ergueu a taça do Mundial de Clubes em 2005, tornando o ídolo do clube. Em 2022, falou abertamente sobre sua sexualidade em entrevista ao podcast Nos Armários dos Vestiários, do Grupo Globo, revelando ser bissexual. Ele afirmou que se posicionou por conta do número de pessoas que consideravam crucial a sua fala, mas não via necessidade de se assumir apenas para virar símbolo. Deseja mudanças concretas no cenário do futebol, onde ainda existe muito preconceito. Em uma fala marcante, comentou sobre o pensamento de parte da torcida que associa futebol à agressividade e acha que um homem gay não poderia jogar, destacando o quanto esse tipo de visão ainda precisa mudar. Ele é atualmente comentarista esportivo do Grupo Globo, TV Globo, Sport TV e Premiere desde 2022. Os homens não. Às vezes eles tiram dinheiro de casa para isso o jogo. E aí, poxa, para eles é uma afronta, porque futebol é o quê? É porrada, é voadora. Então eles acham que um gay não pode jogar futebol, porque senão ele vai virar a bunda pra bola, enfim. Quando uma pessoa se apresenta pra você e ela é heterossexual, ela não vira assim, prazer, meu nome é Fábio Porchat, eu sou heterossexual. O cara fala assim, que é homossexual, já vira uma coisa banalizada. A pessoa vai se apresentar, a pessoa tem que se apresentar, oi, prazer, eu sou o Fábio Porchat, eu sou homossexual. Você tem que saber respeitar as pessoas. No fim das contas, o que realmente importa é o que acontece dentro de campo. Dedicação, esforço, gols e títulos. A vida pessoal de um atleta não diminui seu talento e nunca diminuirá. Então é isso, pessoal. Vocês sabiam que esses jogadores eram assumidamente gays? O que mais te surpreendeu, hein? Você lembra de mais algum que eu não citei nesse vídeo? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!